Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 4 de agosto de 2014, uma segunda-feira, 29 graus na cidade de Jaú, são 19 horas e 52 minutos. Estamos transmitindo este encontro de estudos desde a Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. O nosso atraso de hoje se deve a um pequeno contratempo, provavelmente na empresa que hospeda o nosso site, e ainda bem que foi resolvido a tempo. A Juliana e o Wagner e o Rafael, Juliana e o Wagner da cidade de São Paulo, capital, e o Rafael do estado de Goiás, mineiros, nos desculpem aí pelo atraso, viu? Uma boa noite para vocês. É um prazer tê-los conosco. E eles estão desejando boa noite a todos. Estamos estudando então o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. No seu item 1, finalidade da encarnação. Na questão de número 139, é isso? Muito bem. Vamos lá então. A pergunta número 139 diz o seguinte: alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma. Dois pontos. Uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta: não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Kardec faz a seguinte explanação a respeito. A palavra é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam a alma ao princípio da vida. E nessa acepção, nesse modo de entender, é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. No sentido figurado. Porque para o Espiritismo, a alma não é isso, não é? Tá certo? Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital. Qual que é a fonte universal do princípio vital? Princípio vital ou fluido vital? Não é isso? É. Fluido cósmico universal. Em que cada ser absorve uma porção que devolve ao todo após a morte. Entenderam? Porque figuradamente é possível. Porque quando o corpo perde a vida, o corpo físico perde a vida, o fluido vital retorna para o todo. Para poder, não retorna para o fluido cósmico, retorna para o todo como fluido vital. Ele vai animar a outros corpos. Por isso que no sentido figurado é possível entender que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Nesse sentido. Anímica é animada? Anímica é com ânima, com vida. Né? Anímica vem da palavra ânima, que é uma palavra italiana, que significa vida. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. A fonte do fluido vital é o fluido cósmico universal. E ele é um fluido específico que dá vida aos corpos físicos, seja de animais ou de homem, que também é um corpo animal, não deixa de ser um corpo que pertence ao reino animal, não é isso? Então, nesse aspecto, pode ser considerado
certa essa afirmação dos espíritos e dos filósofos. Deixa eu ver onde é que estava aqui. Essa ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma, e nesta acepção pode dizer-se que alma é um espírito encarnado. Então são acepções diferentes, são modos de se expressar diferentes que significam a mesma coisa. É isso que Kardec está tentando dizer, porque Kardec ele fazia experiências, ele pegava essas informações com diversos espíritos diferentes, ele lia vários filósofos diferentes, não é? Ele era um pedagogo, ele tinha uma cultura muito vasta, não é? Que era adquirida através de muitos livros de filosofia e etc. Quando ele pesquisa a doutrina espírita, ele interroga muitos espíritos de diferentes ordens, não é? Com diferentes acepções, com diferentes maneiras de se expressar. Então, é por isso que o espírita ele tem que adotar, por uma questão didática, uma maneira de se expressar, para que todos possam se entender. E não a expressão filosófica ou de outros espíritos. Por que não de outros espíritos? Embora as pessoas digam, mas a filosofia espírita é uma filosofia plural. Peraí, é plural, mas ninguém quer criar confusão, né? A gente pode adquirir conhecimento em toda parte, mas se nós somos espíritas, nós temos que ficar com aquilo que foi ensinado pelos espíritos superiores. Ponto. Eu não discordo de quem lida com florais de Bach, eu não discordo com quem lida de cromoterapia, de cristalterapia, é problema de cada um. Cada um lida com aquilo que entende que seja melhor. Mas, se nós somos espíritas, nós não podemos sair disto aqui para efeito de espiritismo. Você pode estudar filosofia não, os recursos da holística, por exemplo, sem problema nenhum. Só que não é espiritismo. Adote aquilo que você quiser. Só não diga que aquilo é espiritismo. Apenas isso. Então, Kardec interroga, faz as suas pesquisas e define alma, espírito encarnado. Perde o corpo, torna-se espírito. Se um espírita, estudioso da doutrina dos espíritos, nós dissermos para ele a alma de fulano, ele vai entender que nós estamos nos referindo ao espírito encarnado de fulano de tal. Senão seria o espírito. Senão seria o espírito. E esses erros são comuns. Agora, se nós observarmos aquilo que o espírito inquire Kardec, né, a pergunta, ele dá uma resposta e ao mesmo tempo, dentro dessa resposta, ele faz uma pergunta. Por que vocês não se entendem? Com uma palavra para cada coisa. Não é? O que significa dizer que nós temos que nos entender a respeito da significação das coisas dentro do Espiritismo. Nós não podemos dizer assim, o mentor espiritual, porque mentor espiritual não significa absolutamente nada, concorda? É uma palavra que foi adotada, foi introduzida no meio espírita por aqueles que não conhecem doutrina espírita, porque nenhum espírito se refere a um espírito superior ou a um bom espírito como mentor espiritual ou entidade superior. O que significa entidade? Nada. Entidade é a qualidade de um ente, daquilo que não ser. Uma entidade espiritual, o ser espiritual é espírito. São espíritos superiores. Espírito superior. Kardec define assim, e ele não define assim porque ele achou que era mais bonitinho. Entende o que eu quero dizer? Ele não define as coisas porque ele, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, entende que o nome mais bonitinho é aquele. É porque ele inquiriu milhares de espíritos, e sobretudo os espíritos superiores, que indicaram para ele, olha, você pode colocar desta maneira que didaticamente vai ficar mais acessível, mais fácil a compreensão, consequentemente
mais fácil de assimilar a ideia. Isso não é, porque tem gente que fala assim, não, a pessoa, ela vela pela pureza doutrinária. Não é nada disso, não é questão de pureza doutrinária, é uma questão de que isto está nos livros básicos da doutrina espírita, e se nós não tivermos os livros ditados pelos espíritos superiores como base e partirmos daí para frente, nós vamos criar uma grande confusão, que é o que está estabelecido no meio espírita, uma grande e enorme confusão, né? Que nós podemos entender que confusão é esta estabelecida no meio espírita para criar divergência. Kardec faz esse alerta no livro Viagem Espírita de 1862. Ele fala assim: o espiritismo já foi atacado por diversas maneiras. Essa é uma delas. Por diversas maneiras, ele fala, antes de citar, ele fala, eles tentaram difamar o espiritismo, dizendo que o espiritismo era coisa de homens não muito sérios, na época dele, Aí tentaram, por outra maneira, desqualificar a obra espírita, não é? E ele falou, e agora existem dois meios, que esses são mais perigosos, ele cita. O primeiro meio são os maus espíritas, que utilizam o espiritismo para ganhar dinheiro, utilizam o espiritismo como brincadeira e tal. E ele falou, e o mais perigoso, eles vão tentar criar confusão e desestabilizar os espíritos. Tomem muito cuidado, ele fala isso no livro, não é? Portanto, esta é uma maneira, porque se você ensina para uma pessoa de maneira errada, quando você fala o certo, ele acha que o certo é o errado. Ele aprendeu errado, não é? Consequentemente, o que acaba acontecendo? A cisão, a separação, o cisma. Isso aconteceu dentro da igreja. A separação entre aqueles que vêm de uma maneira, que acreditam de uma maneira, e aqueles que acreditam de outra maneira. Não é? O espiritismo não é uma religião para que a gente possa comparar com a doutrina católica, ou com o catolicismo, com qualquer outra doutrina cristã. Mas essa cisão vai acontecer, vai haver um rompimento. Vai chegar uma hora que vai haver um rompimento. Aliás, já existe esse rompimento. Porque toda vez que você fala de espiritismo no meio espírita, o que acontece? As pessoas simplesmente te colocam de lado. Dizem que você é obsediado, que você está desequilibrado, que você fala um monte de bobagem, nós precisamos ajudar o irmão fulano de tal porque ele está desequilibrado. É desse jeito, né? Então, esta cisão a gente pode entender que ela já existe, porque todos aqueles que falam de doutrina espírita conforme as bases espíritas, eles são aliviados, eles são colocados de lado. O Sr. Milton Felipe é um companheiro nosso, todo mundo aqui já pelo menos ouviu falar dele, ele vai estar em outubro aqui na casa. Ele simplesmente é uma pessoa colocada de lado. Jaci Regis desencarnou há uns 3 anos atrás, mesma coisa, foi colocado de lado, simplesmente colocado de lado. E outros tantos aí no meio espírita que usam os princípios básicos. O próprio professor José Herculano Pires, ele até hoje é criticado, porque no tempo dele teve uma editora que quis mudar o livro dos Espíritos, alterar o texto do livro dos Espíritos, e ele brigou até o fim e não permitiu, né? E ele é colocado de lado, foi colocado de lado na época dele por conta disso, e era um erudito, hein? Era um homem de uma cultura vastíssima, né? E foi colocado de lado. Então por aí vocês dá para ter uma ideia, uma noção do significado daquilo que eu estou falando. Tem que pagar um pouco mais de gente, né? Porque tem muito pouco que acredita assim, né? Que segue assim. Na realidade, as pessoas entendem que ser espírita basta crer na reencarnação. Isto é uma verdade parcial. Por quê? Se crer em reencarnação tornar-se a pessoa espírita, nós temos 77 religiões diferentes do mundo que acreditam em reencarnação, não são espíritas. Então, não basta ser espírita, você tem que pensar como os espíritos superiores. Falando assim, pode parecer um pouco exagero da minha parte,
mas não é. Pensar como os espíritos superiores é difícil por quê? Primeiro, nós encarnamos com ideias atávicas. Ideias atávicas são aquelas ideias trazidas de outras encarnações, em relação à filosofia, em relação à religião, em relação a comportamento, em relação a pensamento, em relação a todas as coisas da vida. Você já traz bagagem e de outras encarnações, consequentemente, ideias ligadas a esta maneira de pensar. Quando você chega, encarna e recebe esse material, todo esse material que está no Livro dos Espíritos, e isto vem se chocar contra a sua maneira de pensar. Para entender esse material, o que você tem que fazer? Toda uma reformulação na maneira de pensar. Toda uma reformulação. Eu estou falando daqueles que... Eu estou excetuando aqui os céticos, os ateus, os materialistas. Eu estou excetuando todo esse pessoal. Eu só estou me referindo às pessoas que acreditam em Deus e que tiveram, de alguma maneira, uma religião nesta encarnação e em outras encarnações. Então a pessoa foi, na grande maioria, católico, se não praticante, eventualmente praticante e assim por diante, né? Então a pessoa vem com ideias da igreja católica, muitas vezes, ou de uma igreja evangélica, né? Ou de uma outra igreja qualquer, uma presbiteriana, como tem no meio espírita, aqui já tem no meio espírita, gente que já foi presbiteriana, etc. Essas pessoas têm pensamentos fortíssimos, arraigados, ligados ao pensamento evangélico, por exemplo. É difícil, não é brincadeira, porque a pior coisa no mundo é você lidar com o pensamento das pessoas. Mudar a maneira de pensar das pessoas é uma coisa extremamente difícil, não é? Então, quando a pessoa toma essa informação, quando ela recebe essa informação, isso vai se chocar com a sua maneira de pensar. E até você entronizar isso, até você adquirir esse pensamento, entender esse pensamento, vai um tempo muito grande. Não é uma vez, você lembra o Livro dos Espíritos, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não é. É estudando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, quantas vezes forem necessárias. Tem gente que vai assimilar com mais rapidez, mas tem gente que vai assimilar, vai demorar mais para assimilar essas ideias. Então não basta ser reencarnacionista e não basta ler o Livro dos Espíritos. É preciso... É mais fácil até para o cético, então, entender. Claro, evidente. Eu prefiro um cético, eu prefiro um ateu, eu prefiro um materialista do que um ex-religioso. Mais fácil. Evidente. Porque o cético, olha, o cético, ele não acredita em nada. Ele não acredita nem na lei dos homens, nem na lei de Deus. Então, quando você apresenta para ele algo racional, ele fala, opa, No mínimo ele vai refletir. no mínimo há uma reflexão por parte dele em relação àquilo que ele está recebendo. Ele vai querer uma razão. Né? Exatamente. É muito mais simples de você acessar um pensamento de uma pessoa como essa. É muito mais fácil do que de um ex-religioso. O ex-religioso, ele tem cabeça feita. Ele tem, como diz a molecada hoje em dia, a cabeça está feita. Entendeu? Então é mais difícil, a não ser que esse religioso não esteja contente com a sua religião e esteja buscando algo que vá além das imposições, dos dogmas, dos rituais e de tudo isso que você encontra nas religiões. Mesmo assim ainda é difícil. Então por que as pessoas adotam com muita facilidade as fantasias das colônias espirituais, dos umbrais, etc. Porque são ideias muito ligadas ao céu e ao inferno. Então, quando você faz uma conexão de ideias entre céu e inferno, colônias e umbrais, você facilita para a pessoa a assimilação dessa ideia. Então não tem muito o que explicar. Se você for bom, você vai para as colônias. Se você não for muito bom, você vai para o umbral. Com a diferença de que do umbral você sai e vai para a colônia. Essa é a única diferença que tem da filosofia católica. Essa é a única diferença. No catolicismo, você está irremediavelmente condenado ao inferno e fim de conversa.
Não tem conversa. Ou irremediavelmente condenado à contemplação eterna no céu, que é um absurdo também, né? Ele vai ficar muito gordo, é desse tamanho, porque o tempo inteiro sentado contemplando, né, sem fazer nada. Então são ideias que não cabem mais no século XXI e as pessoas começam a refletir a respeito. Peraí, um Deus que se vinga, um Deus que pune, um Deus que... Não é esse Deus, que eu não acredito, não aceito esse Deus, não. Mas em todo caso, vai lá, minha mãe falou, minha avó falou, minha tia falou e tal. Eu pelo sim, pelo não, como diz o espanhol, eu não creio nas bruxas, pelo que elas há. Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Né? O católico tem esse ditado, o espanhol tem esse ditado. Né? Então, eu estou dizendo tudo isso para justificar a aparente contradição que há nessa pergunta de Kardec, porque ele já tinha estabelecido aqui, os Espíritos já haviam estabelecido o significado da palavra alma lá na introdução do livro. Não é? Mas é preciso então entender o pensamento. Os Espíritos não têm um pensamento fechado. O pensamento dos Espíritos superiores não é fechado como o nosso. Nós, para entender uma coisa, que não tem que fazer? Comparar com uma outra coisa, não é? Eu tenho uma cor branca. Para mim entender o cinza claro, se eu não conhecer o branco e o preto, eu não entendo o cinza claro, entende? Não entendo. Então eu tenho que comparar. Opa, o cara falou que é cinza claro. Existe o branco e o preto, a mistura dos dois, eu ponho um pouco mais de branco, dá cinza claro. Perfeito, fechou a ideia. Né? Para os espíritos não é assim, até porque o mundo deles é completamente diferente do nosso. Então, eles não têm uma ideia fechada a respeito de uma coisa, mas eles dizem assim: entendam-se a respeito do significado das palavras, porque senão fica difícil passar a ideia. Então não é possível numa doutrina onde existe a palavra espírito superior você conviver com mentor, o mentor do fulano de tal. Não é possível. Porque o que é mentor? Mentor é uma palavra usada para uma outra coisa. O mentor da ideia, que é o cara que pare a ideia, o cara que faz, que cria a ideia. Não é? O mentor do fulano de tal, que lhe ensinou música. Então o mentor musical do fulano, que é o cara que ensina. Isso é mentor. Mas espírito... Uma palavra bem materialista, né? São palavras ligadas a outras ideias. Como isso foi entronizado na doutrina espírita? Invadiu o espiritismo e tal, porque o espírito é novidadeiro, né? Ele gosta de novidade. Então aparece uma novidade, opa, isso aqui é espiritismo. Vamos ver o espiritismo. Não, joga dentro do espiritismo, faz um grande balaio de gato, põe gato, lagarto, ostra, põe tudo lá dentro e fala que é espiritismo. Né? E não é assim. Não é assim. Para você fechar a ideia, você tem que ter palavras corretas, não é? Palavras, no mínimo um dicionário espírita, não é? E isso existe, está lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que dá um significado de ideia para determinadas coisas. Por isso que você fala a respeito de fluido para as pessoas, não entende nada. Falam energia. Chamam de energia. Energia não é energia, não tem nada a ver com fluido. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, eu estou discursando aqui há quase 20 minutos a respeito de uma situação que nós já podíamos ter passado. Por que não é interessante a gente passar batido em cima dessa ideia? Que é para vocês começarem a formular esse pensamento dentro de vocês e a entender aquilo que os espíritos superiores tentam passar. Porque não é uma brincadeira, não é uma coisa que tem um significado pequeno para nós. Tem um significado grande. Se nós não entendermos a ideia deles, nós vamos passar batido e não vamos entender nada. Vamos chegar no final do livro e se alguém perguntar o que é fluido, o cara não vai saber bolufas. Por isso que não adianta apostilinha. Você tem que estudar na obra. A apostilinha passa batida em cima do significado de coisas importantes como essa. Deu para entender, gente? Se depois tiver alguma dúvida, alguma coisa, perguntem, porque aí a gente retorna. Eu faço questão de retornar tantas vezes quantas sejam necessárias. Deixa eu fazer uma colocação. Pois não. Eu sempre me questiono, né? Há 9 anos na casa, e quando eu cheguei aqui, com as ideias, pensamentos, né, do catolicismo, e eu me lembro muito bem na época da Neide, me convidou, vamos para o centro espírita. Aí na
época ela tinha também esse pensamento das colônias, tal, lá de São Paulo, quando ela frequentava. E eu parei em determinado momento e pensei, vou ou não vou, cara espírita? Depois eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma comparação. O que são essas colônias? Não, quando ela começou a explicar tudo para mim, eu achei um absurdo, já de cara. Eu falei, nossa, eu estou saindo de um lugar onde pune, tudo é pecado, tudo é proibido, tudo é imposto, e agora eu vou também para um outro lugar onde tem colônias, uma cidade em cima, o umbral falou, e eu fiquei naquela, mas eu vi. E o interessante, comecei a fazer o tratamento na sexta-feira, participar e tal. De repente, quando eu chego, eu falei, tudo aquilo que você falou, não vi nada disso, pelo contrário. Aí ela falou, Dani, eu também fiz pensamento, mas agora eu estou estudando, né? E aí eu fiz, primeira vez no espírito, estou fazendo de novo, né? Então esse estudo e essa comparação para mim foi muito importante. Comparar, porque realmente tem que estudar. Tem, não tem outro jeito. Estudar e tem que incorporar esse vocabulário. Você tem que incorporar o vocabulário para entender a ideia. Exatamente. Kardec fala exatamente disso. Kardec, quando faz esses discursos, ele faz esse discurso em Lyon, ele faz esse discurso em... Vou lembrar o nome das outras cidades, mas em Lyon é certeza, das outras eu não me lembro agora no momento. Mas ele fala exatamente disso. Ele fala que o Espiritismo é uma ideia apresentada, proposta para as pessoas, com o objetivo de levá-las à reflexão. Ele fala que ele foi abordado por uma pessoa, por um trabalhador braçal, se eu não me engano, em Lyon, e diz a ele o seguinte, ele refere-se a Kardec da seguinte maneira: Senhor, eu era um materialista, eu não acreditava em absolutamente nada, nem na lei de Deus e nem na lei dos homens. Eu não acreditava que a alma, que houvesse algo que sobrevivesse após a morte. Para mim, a morte era o fim de tudo. Nada sobreviveria. Portanto, não havia Deus, porque não havia o que temer após a morte. Com nada sobrevivendo após a morte, não há o que temer. Consequentemente, não acredito na lei de Deus. Lógico, ele era um cara lógico. Não é isso? Ele estava pensando com lógica. Não é isso? E não acredito na lei dos homens. Na lei dos homens é compreensível, porque realmente aqui há mais injustiça do que justiça. E na época dele deveria ser pior. Não é? Bem, ele diz assim, comecei a ler o Livro dos Espíritos, e meu pensamento mudou completamente. Ele falou, eu não ia numa igreja, eu não fazia uma prece, eu não me dirigia a Deus de maneira nenhuma, e hoje eu vou na igreja, eu faço prece todos os dias, e eu sou uma pessoa renovada. O Espiritismo me ensinou que existe sim Deus, que existe sim justiça, que a alma sobrevive, e tudo isso ele aceitou lendo o Livro dos Espíritos. Ele não tinha ninguém para ensinar, ele não tinha ninguém, os grupos eram muito reduzidos na época, não tinha centros espíritas como tem hoje. Aqui no Brasil tem acho que 17 mil centros espíritas, não é? Só no Brasil, se eu não me engano são 24 ou 25 mil no mundo todo, uma coisa assim, ou algo perto disso, né? Então, quer dizer, olha o que a ideia espírita é capaz de fazer, transformar uma pessoa de materialista para uma pessoa crente, para uma pessoa convicta. Eu tinha essa sensação de sair de uma missa, algo para mim assim, tudo mecânico. É mecânico, eu já decorei, eu saí, eu fiz e pronto. Daqui e o pior de tudo, eu saio daqui ainda refletindo e na prática. Né? Eu tenho que praticar. E a prece, para mim, não é aquilo mecânico, é algo que vem de dentro. Mas essa é a realidade da prece. Exatamente. É uma das coisas que ele cita também, esse homem também cita para Kardec exatamente isso. Ele falou, a prece para mim tomou outro sentido. Exatamente. Eu me dirijo a Deus sabendo o que eu estou fazendo. Uma sexta-feira, não sei se foi a passada ou a retrasada, uma outra. A passada não foi, porque não foi o que eu falei, mas ou a retrasada ou a outra. Eu falei exatamente isso. Quando eu era criança,
Eu queria entender o que era fé. O que é fé? Por que é que eu tenho que ter fé? Eu pensava comigo, intimamente. Depois eu cresci, eu fiquei um pouco mais, já na minha juventude, um pouco antes dos 22, 23 anos, 20 anos aproximadamente, eu entendi que eu não era religioso. Mas até chegar a essa conclusão, eu cheguei a essa conclusão sozinho, entendeu? Foi difícil. Para mim, não vou falar aqui porque está sendo filmado, mas para mim determinadas coisas eram palhaçada, sabe? Essas instituições religiosas que existem, para mim eram palhaçada, não tinha outra característica, sabe? Então, é difícil você acessar um pensamento sem que você tenha lógica para entendê-lo, porque as pessoas, os espíritos que estão encarnando ou reencarnando na Terra nos últimos 40, 50, 60, 70 anos, são espíritos diferentes. São espíritos que já não se convencem mais com os dogmas, já não se convencem mais com a imposição de fé, já não se convence mais com esses homens parlamentados que se dizem donos da verdade, sabe? Então, fica difícil para essas pessoas aceitarem. Então se tornam céticos, ou materialistas, ou então ateus, esse tipo de coisa. E aqueles que ainda continuam dentro da religião estão totalmente insatisfeitos. Muitos não saem da religião por uma razão muito simples. Primeiro porque tem preconceito contra o espiritismo. Associa espiritismo com umbanda, quimbanda, candomblé, todas essas culturas das tribos bantus que vieram da África, associam com o espiritismo. Então tem um preconceito desnecessário, mas tem um preconceito. Ou então, eles, como não conhecem espiritismo, acham que espiritismo é coisa do demônio porque o padre falou, que o bispo falou, o papa falou e tal. Alguém falou na igreja evangélica, nos templos evangélicos falaram, alguém falou que era coisa do demônio. Né? Mas continuam insatisfeitos com aquilo que houve a respeito de Deus, continuam insatisfeitos com aquilo que é apresentado como divindade, como Deus, continuam totalmente insatisfeitos. Continuam na religião porque não encontraram opção. Prova disso, prova cabal disso, a gente está tendo mais de alguma coisa próximo entre sábado de manhã e segunda-feira de manhã, algo próximo de 200 acessos no Facebook. Gente que lê as mensagens e curte as mensagens, aqueles acessos que tem na página da associação. Não é? É ótimo, né? Ótimo. O nosso interesse é levar a ideia para as pessoas que tratem de administrá-la, né? É problema de cada um. Né? Eu escuto o senhor falar aqui e eu passo perguntas. O pessoal, o senhor fala, eu passo. O pessoal que vai levar para as meninas nossas, os meninos nossos, porque eles não têm religião, eles não têm nada. Então eles estão com a cabeça aberta ainda, né? Eu falo. Mas muitas vezes são constrangidos a, por exemplo, a não frequentarem o espiritismo, como o caso que ela citou um pouco antes de vocês chegarem, de uma conhecida, que a mãe pegou o livro dos Espíritos com ela e falou: pode sair fora desse negócio de espiritismo, que eu não quero você nesse meio. Eu perguntei: tem alguma religião? Não tem religião nenhuma. Simplesmente tem um preconceito. Não conhece, tem um preconceito. É que eles gostam da gente, né? Sabe, da gente entender que as crianças vão crescendo, vão estando sempre por perto da gente, então eles escutam, mas então a gente aproveita para falar alguma coisa. Claro. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Essa é a intenção, né? De procurar levar para essas pessoas a... Mas não nada sem saber, sem ter ouvido, sabe, sem a gente perguntar, com fundamento, né? Vamos lá, vamos dar sequência então, para a gente tentar acabar ainda hoje a explicação de Kardec. É a este ser que se chama igualmente alma, e nesta acepção pode dizer-se que a alma é um espírito encarnado. Dando à alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra, e segundo as ideias terrestres. Está vendo como a ideia terrestre é fechada?
de que estavam ainda mais ou menos imbuídos, ou seja, desencarnam com ideias ligadas ao pensamento quando ainda estavam encarnados. Isso decorre da influência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia. Olha a importância do termo, gente. O que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos primeiro nos entendermos quanto às palavras. Tem um rodapé que ele manda nos reportar aqui a introdução para saber o significado da palavra alma. É nota do tradutor, não é? E nós não precisamos nos reportar a introdução, porque nós vimos estudando desde a introdução, e o significado da palavra alma é a de um espírito encarnado. Fechou a ideia, gente? Então, procurem, quando vocês falarem de doutrina espírita, aplicar os termos aprendidos com Kardec, na obra de Kardec, porque esses termos vêm dos espíritos superiores. Não é isso? Se eles sabem menos do que nós, então, onde é que nós vamos aurir o conhecimento? Eles sabem muito mais do que nós. Né? Então nós temos que aprender com quem sabe mais do que nós. Pergunta número 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? Resposta. Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Não é? Olha como os espíritos não têm o pensamento fechado a respeito de uma coisa. Não é? Se alguém está se referindo àquilo que dá vitalidade ao corpo, está correto. Por quê? Porque cada órgão tem uma vitalidade específica. Não é? Mas se está se referindo ao espírito, está completamente errado, é uma individualidade, não se subdivide. Pergunta de número 140A. Não obstante, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes, resposta, podem tomar o efeito pela causa. Acrescenta Kardec, a alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Está claro agora, né? Fica fácil de entender quando a gente sabe a ideia que o espírito está tentando nos ensinar. Então, o cuidado de Kardec foi exatamente, o cuidado dele em reportar, em colocar as coisas no livro dos espíritos, foi exatamente nesse aspecto aqui, ó, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Não é? Cada parte do nosso corpo seria dividido pelo espírito. Né? É, o espírito subdividido em tantas partes quantas forem os músculos, por exemplo. Não é? Então, o espírito ignorante, ele pode ter uma ideia errônea a respeito de uma determinada coisa e colocar aquilo como verdade, porque é a verdade dele. Né? A verdade não se subdivide, a verdade é uma só, mas existem opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, conforme o conhecimento de cada um. Questão de número 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Resposta. A alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola, diferentemente do que as pessoas pensam, não é? As pessoas pensam de maneira diferente. Ela irradia e se manifesta no exterior. Eu e o Nando mesmo achava que estava dentro. É? Como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. É interessante observar esta figura de linguagem usada pelos espíritos, né?
Não é interessante? Dá para imaginar, né? Como é que a alma, como é que o espírito, ele está no corpo. Não está encerrado no corpo. Nem podia, porque o corpo é matéria. Matéria e espírito são incompatíveis. É como água e óleo, não se misturam. Por isso que é necessário o intermediário, perispírito, que é o nosso corpo fluídico. Este sim, encerrado no corpo. Este está ligado, molécula a molécula, e só se desliga no momento da morte. Não é? Que ele vai se desligando molécula a molécula até desprender-se. Como o espírito ele está, de certa forma, ligado ao perispírito, ele não perde o perispírito quando desencarna. Como é que é? O espírito age sobre aquele espírito para... Exatamente, é um intermediário. Ele dá uma telefonada para o perispírito telefona para o corpo e vice-versa. Né? Do corpo para o perispírito para o espírito. Né? É isso mesmo, filha. Mais ou menos dessa maneira, aproximadamente isso. A Juliana colocou assim como a luz incide num prisma. Né? É mais ou menos isso, sabe? O prisma, como reflete a luz, né? O prisma é formado por arestas, né? Por cantos, né? Que formam arestas, né? E a luz incide e se expande, se projeta. Né? Eles continuam dizendo, é por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. Quer dizer, ela não está envolvendo o corpo, né? Ela permeia o corpo. Essa acho que é a palavra mais próxima daquilo que eles estão tentando ensinar. Ela permeia. Não é? Ela está ligada ao corpo sem estar encerrada nele, mas também não está em torno dele, ela se projeta, ela permeia o corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro que chamamos perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. É um pouco difícil de entender a ideia com exatidão, porque nós não temos parâmetro, nós não temos mesmo essa comparação aqui da amêndoa e da casca, ela ainda fica distante da realidade, porque a amêndoa ela não permeia a casca, ela está encerrada na casca. Né? 142. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? Resposta: o espírito é apenas um, inteiro na criança como no adulto. Esse negócio da encarnação, da reencarnação acontecer aos 7 anos, isso é a maior balela que existe. E tem livro espírita, dito espírita, né, de André Luiz, que diz isso, que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. Tem nada disso. Tem nada disso. O perispírito liga-se molécula a molécula e no momento do nascimento está inteiramente ligado ao corpo. Então não tem essa de a encarnação acontecer, se efetivar. Porque você cria no meio espírita uma confusão, esta confusão cria dissensão, separação. Entendeu? Quando há confusão, há discordância. Quando há discordância, há separação. Cria dúvida, há separação. Entendeu? Se você pegar, quando a gente fala isso aqui, não fala com alegria, fala com tristeza. Se você pegar o universo dos centros espíritas de Jaú, dos 100%, eu acho que a única casa, penso eu, que ainda, a única casa que estuda a obra espírita no original é a nossa casa.
Não, essa eu conheço. É a única. E eu posso quase que afirmar, Bejaú e região, excetuando Barra Bonita, que um centro espírita, que o Roosevelt é presidente, acho que ainda era na época, não sei se ainda é, mas o Roosevelt adotou também o estudo da doutrina espírita nas obras básicas. O centro espírita, segundo o que ele informou, esvaziou. Não sei como é estudado ali naquele que o seu Paulo faz. Ele está fazendo, né, o livro. Sabe, o seu Paulo? Parece que teve uma pessoa lá que adotou o livro dos Espíritos. Ele falou que ele queria fazer aqui com o senhor, né? Mas como ele queria pegar desde o começo, lá ele pegou do começo. Queria ver pela internet as aulas do senhor. Ele está enrolado, porque vai dar um problema danado para ele. Vai dar uma complicação danada. A cabeça dele vai virar um balaio de gado. Porque a Juliana está fazendo uma pergunta aqui, mas não continuou. Vai lá, filha, digita lá. Vamos lá. São os órgãos instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. Então, o efeito é a transformação dos órgãos ao longo da reencarnação. Então, quando o bebê, os órgãos ainda não estão formados e eles vão ao longo da encarnação se formando. Existem órgãos que vão se formar só aos 14, 15 anos de idade, mas o espírito já está encarnado desde sempre, desde quando nasceu. Normalmente. A Juliana vai pedir explicação a respeito de alguma coisa aqui. Eu vou aguardar. Resposta da questão 141, ela quer que eu explique. Tá. Novamente. Muito bem. A pergunta é, a 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A pergunta, alguém fez uma afirmação para Kardec, Kardec elaborou essa pergunta, e a pergunta é, o espírito envolve o corpo? Uma coisa que envolve uma outra coisa, vamos pensar, um casaco sobre o nosso corpo, vai. Seria mais ou menos isso, né? Um casaco comprido sobre o nosso corpo. A ideia é mais ou menos essa, não é isso? Que o espírito seria algo desse tipo. Resposta do espírito. A alma não está encerrada no corpo como um pássaro na gaiola. Ou seja, gaiola aqui, o espírito aqui dentro. Né? Não é nada disso. O espírito não está encerrado dentro do corpo. Eu expliquei que espírito e corpo são como água e óleo, não se misturam, não tem. O corpo, o espírito, é definido pelos espíritos como ser imaterial. Ou, desculpe, incorpóreo. Não imaterial, incorpóreo. Eu afirmei errado. O espírito é definido pelos espíritos como ser incorpóreo. Espírito é espírito e matéria é matéria. São duas coisas diferentes. Ele precisa do perispírito para agir sobre a matéria. Então ele não podia estar encerrado no corpo. Não é? O espírito não é ferramenta do corpo, é o contrário. É o corpo que é ferramenta do espírito. Mais ou menos como essa caneta. Ela não está encerrada dentro da minha mão. Não é isso? Ela não está dentro da minha mão. Eu é que estou utilizando a caneta para escrever aquilo que eu quiser. É mais ou menos isso. Não é? Então não poderia, o espírito não poderia estar dentro do corpo. Ele teria que necessariamente
utilizar-se do corpo de alguma maneira sem estar encerrado nele, como eu utilizo a caneta. Ela irradia. Irradiar o que é? Igual a luz, exatamente. A luz não está encerrada dentro da lâmpada. Não é assim? A lâmpada está produzindo a luz, mas ela não está encerrada dentro da lâmpada, ela está se irradiando por todo o ambiente. Não é? Mais ou menos como o espírito. Nós poderíamos, por analogia, fazer a mesma comparação. E se manifesta no exterior, como a luz de um globo de vidro. É a mesma comparação que nós acabamos de fazer, né? Só que nós estamos, naquela época era um globo de vidro, e hoje nós temos uma luz aí gerada por uma espécie de, como é que é o nome dessa lâmpada? É fluorescente, né? Essa lâmpada, e dentro dela existem pequenas partículas que, ao serem agitadas pela eletricidade, elas irradiam dentro da lâmpada, elas acendem dentro da lâmpada e acabam irradiando luz. Ou como o som ao redor de um centro sonoro. Se nós ligarmos um rádio, o som não está dentro do rádio, não é? Ele está fora do rádio, não está dentro. Ele emana do rádio e não está dentro do rádio. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo, não como um casaco sobre o corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro que chamamos perispírito, o outro grosseiro e material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Não é? Apenas não dá para... Como ele faz a comparação da amêndoa dentro da casca, todo mundo já viu uma amêndoa, né? A amêndoa fica dentro da casca, não é isso? Essa comparação, ele só fez essa comparação para dizer que o espírito é o senhor da situação, né? No entanto, ele não está dentro do corpo, nem dentro do perispírito. O perispírito também é ferramenta do espírito. Ao encarnarmos ou reencarnarmos no mundo, o perispírito é que se liga ao corpo, molécula a molécula. O espírito, ele está ligado ao perispírito porque ele é obrigado a formar um corpo perispiritual ao adentrar em um mundo. No entanto, esse perispírito não faz parte do espírito. O espírito é uma individualidade. Só está sendo para utilizar o corpo. Ele se associa ao perispírito por uma necessidade de agir sobre os elementos materiais daquele globo. Apenas isso. Né? O espírito é uma individualidade. Portanto, se o perispírito desaparecer, o planeta desaparecer, o corpo desaparecer, não muda absolutamente nada. O espírito é uma individualidade. Matéria é uma coisa e espírito uma outra coisa completamente independente. São coisas independentes. A matéria só existe em função da elevação da inteligência, do espírito, do ser individual que nós chamamos de espírito. A Juliana escreveu o seguinte: essa resposta parece contraditória no momento em que diz que o espírito não está dentro do corpo e depois faz analogia com a amêndoa dentro da casca. É verdade, mas a comparação que ele faz é porque não há outra maneira de comparar. Não há outra maneira de você mostrar para os encarnados de que maneira o espírito está ligado ao perispírito, que está ligado ao corpo, mas que não pertence nem a um nem a outro. Na verdade, ele está do lado
fora, né? Tá? Não está de fora, ele permeia. Comanda. Ó, se você pegar essa lâmpada e ela tem dois plugs assim, ó, que ligam naquele conector. Dois aqui, não é isso? A lâmpada fluorescente, a Juliana e o Wagner vão fazer aí um esforço de imaginação e o Rafael também. E tem dois plugs assim e dois assim. Se você desligar esses dois plugs, ela vai apagar. Se você pegar essa posição e fizer assim, ó, e conectar, ela vai acender da mesma maneira. O que significa dizer que ela irradia a sua luz para todos os lados. Ela não está fora porque ela só vai estar fora do corpo após o desencarne. Mesmo durante o sono do corpo físico, ela não está fora, ela não está desligada, ela continua ligada, porém ela tem uma liberdade parcial. Ela, como o perispírito é fluídico, e o fluido, ela tem uma das características do fluido, é a expansibilidade. Ele vai expandir-se infinitamente. Tanto que os espíritos relatam que é perfeitamente possível identificar um espírito encarnado passeando pelo espaço de um espírito desencarnado, porque encarnado tem um cordão que o liga, está ligado lá em alguma coisa. Eles não veem o corpo, mas eles sabem que está ligado em alguma coisa, portanto é encarnado. Acho que é isso que a gente quer comparar com a matéria. Né? Exatamente, a nossa tendência é visualizar a matéria, não é? Mas o espírito não é matéria. Isso, sabe o que me fez lembrar agora? A comunicação de um espírito encarnado que estava no UTI do Amaral, lembra? Mas você está encarnado? Eu estou. Mas como você sabe? Por causa do cordão. No cordão, exatamente. Eles sempre se referem assim. Não é? A expansibilidade do cordão, desse cordão fluídico, que se liga ao corpo, ele permite que o espírito vá ao infinito. Ele vá ao infinito, onde ele quiser. Né? No entanto, ele não está nem preso ao perispírito e nem preso ao corpo. Ele não está preso a coisa nenhuma. Né? Ele só se liga por necessidade ao perispírito e ao corpo. Apenas isso. Continua com dúvida, Júlio? Se está com dúvida, pergunte mais, que a gente pode continuar tentando passar a ideia. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar. Quando ele fala aqui, olha, que a alma não, a primeira parte da resposta, que a alma não está encerrada no corpo, como pássaro numa gaiola, ele dá a ideia plena do significado disso, né? Mas como as comparações são sempre materiais, pássaro com gaiola, amêndoa com casca, esse tipo de coisa, fica difícil da gente idealizar no pensamento o perispírito, porque é uma coisa sutil, a gente não vê. É difícil, muito difícil, a gente idealizar pelo pensamento o espírito, né? Porque quando o Kardec pergunta para os espíritos assim, o espírito tem forma? Quando alguém pergunta se uma coisa tem forma, eu penso do lado material. por que ele perguntou isso? Porque a ideia de quem está encarnado é o quê? Se a gente perguntar o que é uma cadeira, ela é uma coisa com 4 pés, porque tem uma forma, tem um encosto, um assento e 4 pés, né? A gente já imediatamente idealiza no pensamento aquele tipo de material, aquele tipo de peça. Quando ele pergunta, como é fulano de tal? Fulano de tal é alto, é magro, é baixo, é gordo, é preto, é branco, tem os olhos puxados, o cabelo é comprido, é curto, né? A gente está sempre ligado à forma. A gente nunca define as pessoas. Quando a gente vê encarnado, vai estar sempre pensando que a gente nunca define as pessoas pelo caráter, já repararam? Primeiro você define a forma. Primeiro. Mas ele é uma pessoa honesta? Sim, uma pessoa honesta, é trabalhador, a pessoa é inteligente, a pessoa é assim, a pessoa é assado. Né? Depois é que você vai definir aquilo que nós consideramos como qualidades subjetivas. Mas a qualidade objetiva, o que é? A forma. Não é? Quando eu penso em espírito, eu penso muito na nossa forma. Então, mas é errado pensar assim. Por quê? Porque ele diz assim, olha, para vocês,
O espírito não tem forma. Para nós sim, eles dizem. Né? Vamos lá, deixa eu ver o que o Rafael escreveu. Durante a encarnação, o espírito somente consegue essa expansibilidade quando o corpo físico está em repouso, ou seja, durante o sono. Exatamente isso. Não só durante o sono, viu, Rafael? Às vezes uma cochilada que você dá ao longo do dia, uma relaxada no corpo, o espírito já se distancia do corpo. Apenas uma relaxada, aquela cochilada da hora do almoço já é suficiente para ele se desligar temporariamente. Tá? Mas normalmente durante o sono essa liberdade é maior e consequentemente ele vai ter mais tempo para entrar em relação com os outros espíritos com mais facilidade em lugares mais distantes até. Mas vamos lá. Nós estamos na... E aí ele vai para onde, por exemplo, do jeito que eu sou agora, ele vai ir atrás dos mesmos que eu vou? Como que o espírito vai para onde? Refaz a pergunta. Aqui que você está se referindo. Certo. Então, eu tenho essa vida aqui. Onde você vai? Você vai entrar em relação com os espíritos que lhe interessam. O interesse é outro, né? Como espírito, o interesse é outro. Então, os espíritos inclusive dizem que, dependendo do tipo de vida que a gente leva aqui na Terra, a gente vai encontrar tarefas completadas, trabalhos completados depois que desencarnar. Então a gente pode ir para outros planetas, a gente pode entrar em relação com outros espíritos, por exemplo, fazer um curso, desencarnar durante o sono do corpo físico, fazer um curso, entrar em relação com outros espíritos, aprender, aperfeiçoar aquilo que a gente está aprendendo agora, porque com eles a linguagem é outra, né? Com eles a linguagem vai ser outra, porque aí o termo, a analogia que eles vão fazer é diferente da analogia que a gente faz aqui. Né? Eles vão dar outras ideias. Não vai ter esse problema de saber o que é espírito, né? Não. Entendeu? Então, a gente entra, o encarnado vai entrar em relação com os espíritos que são de sua predileção. Então, aqueles que estão ligados a boas ideias, aqueles que estão ligados a bom comportamento, aqueles que estão ligados a bons ideais, né, vão entrar em relação com os espíritos interessados que eles se desenvolvam cada vez mais. Aqueles ligados a outro tipo de pensamento vai entrar em relação com aqueles que são motivo da sua preocupação. Para algumas pessoas eu não lembro mais nada do que eles falam. Mas não há problema nenhum. Qual o problema? Não há problema nenhum. Aliás, não interessa isso para nós como encarnados. Não interessa em nada aquilo que a nossa relação em sonho, que sonho nada mais é que atividade do espírito, não interessa para nós como encarnados. O que interessa é o suporte que a gente recebe, os esclarecimentos que a gente recebe, o estímulo que a gente recebe, o conhecimento que a gente recebe, e tudo isso acaba refletindo, embora pareça indiretamente, diretamente na nossa vida como encarnado, sem que eles interfiram no nosso livre-arbítrio. Entendeu? Vamos lá então. Acho que dá tempo para a gente ler mais uma ainda, não é? A questão de número 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Resposta. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. Olha, vai ser limitado assim lá longe, né? Que o cara já é desencarnado e não consegue entender o que é abstrato. Só entende o que é concreto, matéria. Quer dizer, o cara está bem atrasado. Né? Tem espírito que desencarna e não entende que desencarnou. Olha lá, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, esses é que são os problemas, que para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Ou seja, ele não sabe, ele é prolixo, ele fala um monte de coisa sem falar nada. Além disso,
Mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Não é? Para nós, os encarnados, que não temos analogia com o significado do que é espírito, quando eles dizem que o espírito é um ser incorpóreo, para nós, praticamente, não significa quase nada, significa tudo e ao mesmo tempo quase nada, porque o que a gente entende é matéria. O que a gente entende é aquilo que a gente pega, mede, pesa, sente, isso é que a gente entende, de verdade. Quer dizer, e uma boa parte da humanidade de maneira muito relativa, porque tem um conhecimento parco a respeito das coisas. Quer dizer, mesmo das coisas materiais, quando você tenta explicar para a pessoa entende errado. Será que o espírito superior encarnado entende isso? Sim, sim. O espírito não perde as suas qualidades, sabe? A gente não entende porque não, aliás é o seguinte, viu? O espírito, quando ele está encarnado aqui, já comentei isso, o conhecimento do espírito difere muito do conhecimento do encarnado. Muito, infinitamente. Mas por que ele não encarna com todos esses conhecimentos? Porque ele não tem a lembrança imediata de todos esses conhecimentos? Porque esses conhecimentos interfeririam na prova que ele tem que realizar. Interfeririam. Por quê? O cara fala, não, eu sei muito. Aí começa orgulho, vaidade, prepotência, ele se acha melhor que os outros, entendeu? Aí começa a interferir diretamente nas realizações que ele tem que fazer. Pega o espírito como Kardec. Pela qualidade desse homem, o que você acha que ele é? Então não tem dúvida, entendeu? Só que é o seguinte, ele mesmo se coloca abaixo dos espíritos superiores, do grupo do qual ele fazia parte. Com certeza absoluta. Mas por que ele tinha que colocar-se, do ponto de vista dos encarnados, abaixo do grupo? Porque quem veio trazer o conhecimento não foi ele foi instrumento. Ele aceitou essa missão de trazer esse conhecimento, se colocar em segundo plano ou se anular como pessoa, para que o conhecimento sobressaísse, não ele. Tanto que ele adota um pseudônimo. Ele adota o pseudônimo de Allan Kardec por causa disso. Ou seja, não é o professor Hipólito Leão Denis Arrivai, mas Allan Kardec, que ninguém conhecia. Ninguém sabia quem era. Se ele adota o nome de batismo dele, a projeção no momento, de imediato, seria muito maior. Mas o que aconteceria no futuro? Não, essa ideia é de um ser humano. Não é dos espíritos. É de um ser humano, como todas as outras, né? O cristianismo veio de Jesus, eu quero lembrar aquele que são os árabes, maometismo, né, que é um outro nome, islamismo, né? Veio de Maomé, budismo veio de Buda, e assim por diante. Todos eles vieram de um homem. Não era para acontecer isso com o espiritismo. O espiritismo não tinha que ser concebido por um encarnado. Né? Ele tinha que ser concebido pelos espíritos. Por isso que ele dá o nome do livro de O Livro dos Espíritos. Né? Exatamente por essa razão. Vamos anotar aqui a 144, não é isso? Para retomarmos na próxima. Hoje é dia 4 de 8 de 2014. A ideia espírita, o conhecimento espírita, não é um conhecimento do ponto de vista do ensinamento dos espíritos superiores, como está colocado no livro dos espíritos, em toda a obra espírita, o conhecimento complexo. Não, é de fácil assimilação. Só que ele se confronta com os outros conhecimentos que nós já tínhamos.
Consequentemente, há um embate muito grande de cada um de nós em assimilar esses conhecimentos. Esse é o grande problema. Aliás, esse é o real problema, né? Porque acaba se chocando. Quando... O problema está na gente mesmo. Exatamente. Se esvaziar daquilo... Então, o primeiro momento é de confusão mesmo. Esse é o primeiro momento. Recebe as ideias, fica numa confusão muito grande, porque você choca, né? Você começa a comparar o que você tinha com o que você já tem, mas no segundo momento você já passa a analisar esse pensamento, essas ideias, aí já fica mais fácil. Aí o terceiro momento é o momento da síntese, é o momento em que você realmente já não precisa mais ficar comparando nada com nada, fica fácil o entendimento. Por outro lado, uma pessoa que já não estava, né, com essa ideia, já não vinha, né, batendo da religião. Então você pega uma desse jeito, já fica mais fácil. Claro, é evidente, é mais fácil. E olha, eu prefiro um cético. Eu particularmente prefiro um cético, entendeu? Mais fácil. Eu prefiro um sujeito materialista, cético, ateu, entendeu? Porque ele está desligado, desprovido de qualquer pré-conceito. Entendeu? Como ele não está ligado a ideia nenhuma, ele ouve, analisa, reflete, aceita ou não. É mais fácil. Eles estão escrevendo aqui uma pergunta. E há ainda que o Espiritismo se resume na palavra religião. Aqui houve um erro aqui, qualquer estou escrevendo. Definitivamente é uma ciência, um estudo que gera dúvidas, análise e conclusão. Muito interessante. Ele diz, errei. Acima ainda... Não. E há ainda quem diz que Espiritismo é religião. Né? Se resume na palavra religião. Mas definitivamente não é. A gente já fez várias vezes esse comentário aqui, definitivamente não é. Porque as religiões, elas são institucionalizadas, elas passam a serem regidas por uma instituição. Não é? E essa instituição é que deturpa a religião. Por quê? Você pega, por exemplo, a Universal do Reino de Deus agora com aquele tal de Templo de Salomão. O homem deixou a barba crescer, está todo paramentado, ele botou uma touquinha na cabeça, como os judeus, né? Para lembrar o judaísmo. Tem um nome aqui? Tem um nome. Será que é o mesmo, né? Uma touquinha assim e um paramento que lembra um pouco o paramento dos padres ou de um rabino, né? Lembra um pouco tal. Quer dizer, então, você percebe? A institucionalização, no começo ele pregava vestido como uma pessoa convencional. E agora ele já está paramentado. Por quê? Porque já está institucionalizando, está criando uma instituição. O objetivo é dominar. E dominar materialmente. Dominar economicamente. Né? Esse é o objetivo. Objetivo claro. Ele deixa isso claro. Mas por que tanto, assim? Por que tanto? Materialmente, por que tanto? Para que tanto? Financeiramente? Porque o dinheiro no nosso mundo significa poder. Sim, mas ele sabe o que vai acontecer com ele? Não sabe. Não? Se ele soubesse, ele não faria isso. Olha, primeiro, se ele soubesse, ele não usaria o nome de Deus da maneira que usa. Ele escreve o seguinte: a religião não permite a geração de dúvidas e diálogos. É verdade mesmo. Já está imposto. É imposto, dogma. Não é? O dogma diz que é assim, ponto. Fim de conversa. Não é? Essa é a grande vantagem do Espiritismo. Né? Ele propõe e você analisa, pergunta, fica tranquilo. Mas ninguém usa o nome de Deus, viu? E você pega no meio evangélico, muito raros são aqueles que usam o nome, não estou falando os evangélicos, estou falando daqueles que pregam a Bíblia. Tá? Os evangélicos, eles são crentes sim, são fervorosos sim, são sérios sim, são tementes a Deus, como eles mesmos retratam assim, e são religiosos.
Então eles são verdadeiros daquilo que aprendem. Não é isso? Minha avó era uma pessoa que ela tinha um amor por Jesus que era uma coisa extraordinária. Então ela tinha um carinho, ela tinha um respeito, um amor por aquilo que ela lia, por aquilo que ela aprendia, enorme. Já o filho era um malandrão. E era pastor. Entendeu? Preciso dizer mais alguma coisa? Então, usar o nome de Deus para ganhar dinheiro, cuidado, você vai responder à altura dessa imprudência. À altura. Quantos que vou responder? Quanta gente, não é brincadeira não, a coisa é séria, a coisa é seríssima. Meu tio já desencanou, não queria estar na pele dele por um segundo. Eu não queria estar na pele dele. Não quero estar na pele, com todo o dinheiro que o Edir Macedo tem, eu não queria estar na pele dele por 0,01 segundo, um décimo de segundo. De jeito nenhum. É assim que ele vai aprender, exatamente. Não se brinca com o nome de Deus. Não se brinca com coisas sérias. Não se brinca com a crença dos outros. Não se brinca com o sentimento. Não se brinca com essas coisas. Quem brinca paga caríssimo por isso. É verdade que quem se deixa levar por essas crenças são pessoas, é comparável com aquele que comete, por exemplo, uma extorsão. A pessoa só comete uma extorsão por que razão? Porque ele sabe que o lucro vai ser alto. Não é? O evangélico que se mete com um sujeito como Edir Macedo, ele só está metido nisso por uma razão muito simples. A promessa que ele recebe na Igreja Universal do Reino de Deus é que o lucro, o retorno, vai ser alto. É maior que o que está investido. Exatamente. Entendeu? Então é por essa razão que, quando Jesus fala assim, muitos serão enganados, né? Muitos serão envolvidos e tal, ele estava citando exatamente isso. Porque espertalhão e malandrão tem desde sempre. Né? Desde sempre. Então. Mas, eu só estou citando isso como a título de conhecimento para nós. Para mim é problema dele, problema do Edir Macedo, não tenho nada com isso. Quero continuar sendo pobre, mais pobre do que isso, miserável, quero passar fome, mas jamais fazer o que esse cara faz, não quero um centavo desse troço, ou ganha dessa maneira. Vamos lá, alguém tem mais alguma colocação para fazer? Não? Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, harmonia, bondade, justiça e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade que tivemos nessa noite de tomarmos contato com os ensinamentos dos Espíritos superiores e recebermos esses conhecimentos valiosíssimos para a evolução dos nossos espíritos. Queremos ainda, Senhor, humildemente pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e, sobretudo, orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro e estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.